Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Walking Meeting. Hoje estamos no Parque dos Poetas, em Oeiras, num belíssimo dia de verão, sem nenhum vento, e vamos procurar caminhar pela sombra. Estamos prontas para alguns quilómetros de boa conversa com a Teresa Abcacis Burnet, da Unilever. Vamos falar sobre propósito. Vamos a isto, Teresa? Vamos lá. Bem-vindos ao Walking Meeting, o podcast do Departamento de Marketing. Sem tema nem lugar fixos e apenas uma única condição: alguns quilómetros de boa conversa com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing, pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. Calça os ténis, venha caminhar connosco. Deixa-me começar por apresentar-te, obviamente de forma muito breve. A Teresa Abcacis Burnet é atualmente membro da Comissão Executiva da Unilever FIMA, é diretora da Unidade de Negócio de Home Care, Personal Care and Beauty e Wellbeing, e também assume a direção de mídia para todas as marcas da companhia. Iniciou a sua carreira na Mars em 98, já lá vão uns anos, e seguiu-se a Gillette, e em 2001 juntou-se à Unilever. Ao longo destes mais de 20 anos na companhia, trabalhou em Portugal e na Inglaterra, onde assumiu várias responsabilidades nas áreas de marketing e vendas, essencialmente. A Teresa é mãe de 6 filhas, entre os 7 e os 20 anos, e na sua vida o sentido de propósito é central, não só no seu trabalho, e pauta a sua atuação. Teresa, e é mesmo por aí que eu gostaria de começar, com a importância do propósito nas tuas vidas, de uma forma geral. Bem, eu não consigo dissociar as minhas vidas, eu acho que só há uma vida. E portanto o propósito está presente em tudo o que eu faço, e acho que a maneira como terminaste a minha apresentação diz tudo, não é? O propósito pauta a forma como eu atuo em tudo o que faço. Se calhar tem muito a ver com o meu percurso, com a minha educação, com a família de onde venho. Tenho uns pais que sempre foram muito dissociados de tudo o que é material e sempre deram muito mais importância à nossa educação, à nossa cultura, à disponibilidade para o outro, para ajudar o próximo. Vivemos em Angola até eu ter 7 anos e viemos nessa altura porque com 3 filhos, eu era a mais velha, eles acharam que ali não era o sítio certo, nem seguro para educar os seus filhos, apesar de terem uma vida ótima e terem os seus trabalhos e a sua casa, mas tudo em prol da educação dos seus filhos. E isso faz com que eu nunca assuma nada como garantido na vida. Ou seja, os meus pais com 30 e tal anos e 3 filhos recomeçaram a vida do zero, e apesar disso nunca nos faltou absolutamente nada, nunca deixaram de ter tempo para ajudar os outros. Lembro-me que tínhamos sempre em casa algum primo, algum tio, alguém que precisava, a porta estava sempre aberta. E mais importante para eles era realmente que nós conhecêssemos mundo, que nós continuássemos os nossos estudos da melhor forma, e tudo acabou por correr muito bem. Durante a minha adolescência fomos família de apoio de crianças em situação de abandono ou de precariedade. E portanto há aqui uma série de eventos que eu acho que também me formaram e me transformaram na pessoa que sou. Para além disso, há outra faceta da qual eu nunca falo, muitas vezes, mas como esta é uma conversa mais íntima, se calhar hoje falo disso. Eu sou uma pessoa muito espiritual, muito religiosa. E isto não vem dos meus pais. Os meus pais nasci numa família católica, são católicos, mas nunca foram praticantes. E eu não sei, tive assim um chamamento aos 7, 8 anos, em que disse à minha mãe, quero ir para a catequese,
mãe, quero começar a ir à missa, e lá ia eu, pequenina, sozinha, todos os domingos para a missa, e depois arrastei os meus irmãos e fiz parte de grupos de jovens e nunca me nego a uma missão de caridade que apareça, estou sempre pronta para qualquer oportunidade que apareça para ajudar o próximo. E portanto, na minha vida pessoal, as coisas acontecem assim e isso depois transporta-se muito para o que faço também profissionalmente. Como tu dizias e bem, tu não separas as vidas, não posso estar mais de acordo contigo, a vida é só uma e depois vamos jogando os vários papéis e alguns deles a jogar em simultâneo. Mas também nas escolhas da tua carreira, ou na mudança de empresa ou de equipas, ou na permanência, no caso da Unilever, onde estás há 20 anos, também o propósito da organização tem que estar muito alinhado contigo, é isso? Sem dúvida, eu acho que... Esteve sempre, Teresa? Ao longo da tua carreira? Esteve sempre, mas foi-se consolidando. Eu acho que se foi consolidando, até porque o propósito da própria companhia também se foi consolidando. Hoje em dia já não há praticamente marca ou empresa que não fale de propósito, não é? Mas eu acho que a Unilever foi pioneira nesse sentido. Tem das marcas que mais consistentes são na comunicação de propósito e também mesmo em termos corporativos tem sei lá, seguramente mais de 15 anos, um programa de sustentabilidade estabelecido, com KPIs, com formas de monitorização dos mesmos, com reportes globalmente reportados. Portanto, é uma companhia que também ela pauta toda a sua ação à volta do propósito e que tem isso mesmo enraizado e verbalizado na sua visão e missão. Há bocado falavas também no propósito, no vosso propósito, e as pessoas com propósito brilham. Como é que o propósito das pessoas e das marcas da companhia trabalha na atração, na retenção, no recrutamento de pessoas? Como é que isso é colocado em cima da mesa quando estamos a falar de juntar pessoas às equipas, neste caso mais de marketing e de vendas? Sim. Bem, eu acho que essa é a atração de pessoas, é uma das linhas do business case do propósito, porque o propósito, obviamente, é maravilhoso fazer o bem, mas também é bom fazer bem, e o propósito tem um business case por trás. Não é daí que ele surge, mas é uma consequência. Mas não pode ser gratuito, até para ser sustentável. Não? Exatamente. Estamos numa empresa, não é? Exatamente. Portanto, o propósito é querido pelos consumidores e cria lealdade por parte dos consumidores. O propósito prepara-nos legalmente, porque sabemos que no futuro vai haver desafios legais e se trabalharmos com propósito e para a sustentabilidade estaremos melhor preparados. O propósito ajuda-nos a reduzir custos de produção, retirando ingredientes que são nocivos e que fazem mal e tentando reduzir carga energética e libertações de carbono, etc. Há uma série de coisas que contribuem para o business case e uma delas é precisamente a atração de talento e mais do que a atração, retenção desse talento. E é uma das perguntas, hoje em dia, num processo de recrutamento, é uma das perguntas que já não somos nós que fazemos, são os candidatos que nos fazem a nós, que nos perguntam, já é quase um requisito para os candidatos trabalhar numa empresa que tenha propósito, perceber bem qual vai ser a sua função, como é que eles vão conseguir contribuir para esse propósito. Portanto, eu acho que seria muito difícil para mim trabalhar numa empresa
que não tivesse isto ainda bem definido, ou numa indústria que não contribuísse para o bem do planeta, porque tenho a certeza que ia ser muito difícil de conseguir atrair talento. Felizmente, apesar de tudo que muitas vezes tem a tendência a dizer, eu acho que a nossa sociedade está a evoluir e a evoluir para melhor. E sendo mãe de 6 filhas, consigo ver isso em casa todos os dias, o tipo de preocupações que têm, as causas que defendem, e a forma como se mobilizam e como fazem de forma ativa e não passiva. Portanto, acho que o propósito vai passar... E tu tens trabalhado nesse enquadramento. Pergunto-te agora, para empresas ou até indústrias onde isso não está tão definido, que conselhos darias, trabalhando numa empresa que foi pioneira em todas estas áreas, que conselhos darias para quem está agora a pôr o propósito em cima da mesa e a tentar que ele seja essa cola e esse alinhamento entre tudo? O que é que dirias? Consegues pôr-te num sítio onde isso ainda não está em cima da mesa e dar-nos alguns conselhos, Teresa? Consigo. Acho que é possível para, sei lá, poderemos encontrar aqui exemplos de negócios onde seria totalmente impossível, mas é possível para praticamente todas as marcas encontrarem o seu propósito. Há requisitos para isso. Não pode ser só porque é uma causa muito gira, eu adoro, eu pessoalmente até estou ligada a isto, portanto vou implementar isto na minha marca. Não é bem assim, tem que fazer sentido para a marca. Em primeiro lugar, o primeiro conselho que eu dou sempre, e que é a forma de fazermos marketing na Unilever, é o get real. As pessoas os marketeers têm que ter uma conexão muito grande com os seus consumidores e conhecer muito bem o público para que trabalham, quais são as suas preocupações, quais são os pain points que têm, para que depois o propósito que vão definir seja um propósito relevante. Mas tem também que ser um propósito que tenha a ver com a marca. Ou seja, imagina, Domestos fala de luta contra a falta de saneamento. Tem tudo a ver com a marca. Faz sentido uma marca de lexívia e blocos sanitários falar sobre isto. Agora, Domestos estar a falar sobre a beleza real, como deve fazer, de repente, o que é isto? Mas porque é que uma marca de limpeza de sanitas está a falar sobre beleza? Não tinha nada a ver, não é? Portanto, também há que ter aqui um bocadinho desta noção. E isto é o que onde eu vejo muitas vezes as marcas falharem. Dissonância, não é? Uma dissonância enorme em marcas a falar de coisas que não têm nada a ver. De repente disparam para todos os lados. De repente está na ordem do dia. Exatamente. Exatamente. O que quer que seja. De repente, toda a gente se associa a isso mesmo não havendo essa... Exatamente. Ou é porque apareceu uma tartaruga com um bocado de plástico no oceano, dentro do nariz, e de repente é tudo à volta dos plásticos. Tivemos o fenómeno do Covid, em que de repente tínhamos todas as marcas a comunicar exatamente a mesma coisa, e muitas vezes é assim uma questão de modas, ou às vezes é mesmo um tiro ao lado, não é? Na ordem do dia, ou às vezes é mesmo um tiro ao lado. A marca de facto quer ter um propósito, mas se calhar é porque é uma paixão do seu CEO, ou é porque não, realmente eu também compreendo que há negócios que são tão generalistas que é difícil encontrar um gancho. Mas há marcas que o fazem bem. Por exemplo, temos agora eu tenho uma paixão enorme pela ligação que o BPI tem ao futebol feminino. E não é algo que nós fôssemos pensar, mas o que é que um banco tem a ver com o futebol feminino, não é? Mas como um banco, as instituições financeiras e mesmo as telecomunicações, neste caso estamos a falar de negócios que são tão generalistas e são para toda a gente, que este tipo de marca e de negócio consegue
agarrar temas, tem uma amplitude maior que consegue agarrar temas mais abrangentes. Teresa, se calhar esse está no teu top of mind porque é justamente um sítio onde ninguém está, ou seja, não é um tema que toda a gente está a falar, há pouca gente a falar de futebol feminino. Exatamente. Portanto, de repente isso acho que foi spot on. E fizeram-no a tempo enquanto os outros ainda não o estavam a fazer, porque agora tenho a certeza é algo que está a crescer imenso e que se vai começar a ouvir falar imenso. Para o ano temos o Campeonato Mundial de Futebol Feminino. E eles souberam antecipar, e eles souberam, usar a atualidade exatamente. Também a seu favor. Teresa, falaste de um banco e ia-te justamente perguntar, achas que é muito diferente o caminho do propósito para um produto e para um serviço? Não acho que seja muito diferente. Acho que o que tem que acontecer é consistência. Por exemplo, neste exemplo que eu acabei de dar, do BPI, eu acho brilhante o que eles estão a fazer com o futebol feminino. Têm que ser consistentes. Não podem agora estar 2 anos a falar do futebol feminino, porque para o ano vai acontecer o Campeonato Mundial e daqui a 2 anos de repente inventam, passamos para o vôlei ou para crianças com necessidades psicomotoras, sei lá. Há 1000 causas que se podem defender e todas elas são válidas. Tem que haver consistência. Quando uma marca resolve agarrar uma dessas causas, depois tem que ser consistente com ela. E acho que esse tem sido o segredo de Dove. Hoje, talvez, quando nasce uma marca, o propósito nasce com ela. Nem sempre foi assim. Eu sinto que às vezes as marcas também precisam de algum tempo para se descobrir, não é? Sim. Precisam de alguma rodagem, não sei. Acho que começarmos uma marca, um percurso, ou uma empresa, ou enfim, o lançamento de um produto com tudo definido, às vezes não é possível e não sabemos tudo e precisamos de fazer uma rodagem. No propósito, nascer ou evoluir com a marca, ou seja, teria alguma questão lançar uma marca e só daqui a uns anos, aliás, tu dizias há bocado que nem todas as marcas mesmo dentro da Unilever estão no mesmo estádio de maturidade que permita identificar o seu propósito de forma clara, investir na comunicação do mesmo. Portanto, nascer, desculpa que dei aqui algumas voltas, mas a minha questão concretamente é: o propósito, no teu entender, deve nascer com a marca ou pode vir mais tarde, num momento? Acho que nenhuma marca tem que ficar presa e achar que não tem propósito porque o propósito não nasceu com ela. Aliás, isso foi o que aconteceu com quase todas, não é? Não nasceram com propósito. Só marcas muito jovens é que já nasceram com propósito. Portanto, pode nascer depois da marca já existir. Idealmente, marcas novas hoje em dia que sejam criadas já devem ser criadas a pensar nisso, porque isso hoje em dia faz parte da forma de fazer marketing. Mas isto tem muito a ver com a história e com a evolução dos tempos. Até à Revolução Industrial praticamente não tínhamos marcas. Com a Revolução Industrial começámos a ter marcas, mas a diferenciação era feita pela superioridade dos produtos, pela funcionalidade, pela maior awareness que cada uma tinha ou não. E até há uns 20 anos atrás isto era mais do que suficiente. Tínhamos marcas gigantes como a Coca-Cola, a Levi's, que vêm desde esses tempos e que se tornaram gigantes dessa forma. Porque é que o propósito, entretanto, entrou para a equação? Porque também o mundo mudou e também os consumidores mudaram. Temos hoje em dia consumidores muito mais conscientes em termos sociais e de sustentabilidade, consumidores muito mais exigentes também com o que as marcas e as empresas fazem. A própria evolução digital permite que haja uma transparência muito maior para a atividade de todas as marcas.
E portanto, isto não acontecia há 50 anos atrás. As pessoas eram muito mais receptoras. Hoje em dia tem que haver uma relação. E às empresas e às pessoas que estão por trás delas pede-se um papel para além do comercial, não é? Exatamente. Meramente mercantilista. Exatamente, não é? É esperado das marcas e das empresas que tenham também um impacto positivo na sociedade, no planeta, na comunidade que as rodeia. E as marcas são também muitas vezes as ferramentas para dar voz a determinado propósito, não é? Portanto, sem se dúvida. calhar, a questão da autoestima, entrando aqui no capítulo Dove, tem muita, ou seja, se não fosse Dove a falar, não Sim. estava seguramente na ordem do dia. Apesar do problema existir, e como tu dizias, o primeiro passo é conhecermos bem o target e perceber de que é que os pain points e como é que nós podemos ajudar, não é? Portanto, esse pain point estava lá, a necessidade de alertar para a falta de autoestima e para, enfim, a tudo que está à volta disso, mas se não fosse Dove a dar voz, provavelmente não teria voz. Portanto, as marcas também têm esse papel de ser altifalantes de propósitos, altifalantes entre aspas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E tal como tu dizias, a marca tem um propósito, tem um brand say, uma forma de comunicar consistente. É o caso de Dove, que desde 2004, há quase 20 anos, comunica beleza real, mas não falou sempre de autoestima. Começou por falar da importância, começou até por numa lógica mais de diversidade e de todas as mulheres são bonitas à sua maneira, a importância de aceitarmos, de nos aceitarmos como somos, não deixa de ser autoestima, mas não se falava da autoestima diretamente. Depois decorrente daí, teve uma série de ações e de atividades que nós chamamos o brand do. Há o brand say e o brand do. A comunicação continua sempre consistente à volta da beleza real, é o brand say. Mas o brand do, a forma como atua e como realmente implementa o seu propósito, vai se alterando e vai se adaptando também à evolução dos tempos. Programas de autoestima desenvolvidos em conjunto até com as escolas. Neste momento em Portugal temos conteúdos desenvolvidos e lecionados nas aulas de cidadania do segundo ciclo, em parceria obviamente com o Ministério da Educação e com uma série de instituições que nos ajudam, como a EPIS, por exemplo. E isso é uma forma de o fazer. Mas depois, ano a ano, vamos falando de coisas diferentes. Tivemos uma fase em que foi muito à volta da forma de comunicar das marcas, de não utilizar filtros. Antes disso ainda, utilizar mulheres reais na comunicação. Criámos um banco de imagens de mulheres reais que disponibilizámos para o mercado inteiro, para a indústria inteira, agências e concorrentes nossos, quem quisesse usar, usava. Isso também acho que é uma coisa importante do propósito. Já lá vão os tempos do segredo é a alma do negócio e portanto, se nós realmente somos verdadeiros em relação ao nosso propósito, queremos amplificá-lo e queremos que todos... a quem, não é? Portanto, exatamente. Escolher, olha, para ti sim, para ti não. Exatamente. E queremos é que todos, se todas as marcas de beleza e cuidado pessoal começassem a falar de beleza real e utilizassem mulheres reais em vez de estereótipos com beleza artificial, para nós seria um sonho, não é? Era música para os nossos ouvidos. Exato. Portanto, tivemos uma fase em que falávamos disso, tivemos depois a fase, como falavas, alerta para os filtros, para o perigo do digital, principalmente junto dos jovens.
Já este ano falámos muito, acompanhamos sempre isto com estudos locais em cada país. Fizemos um estudo sobre o impacto do envelhecimento na autoestima das mulheres. Esses estudos são uma chapada na cara. São uma chapada na cara mesmo. Uma chapada na cara. Olha, eu levei uma chapada. Percebi que estou a aproximar-me do momento mais baixo da minha vida em termos de autoestima, que é ali a década dos 50. Mas depois a boa notícia é que a partir dos 60 é sempre a subir. É impressionante como dos 60 para a frente a autoestima é muito mais elevada do que para trás, do que quando tínhamos 20 e 30 anos. É mais, eu não diria que é menor, mas é mais importante também, não é? Sim, a autoestima sim. Eu diria que faz sempre parte de nós e da importância, enfim, é absolutamente central na nossa vida. Alguém que não tem autoestima dificilmente consegue fazer outras coisas. Eu acho mesmo uma coisa muito central, mas nos jovens isso é cota de atenção gigante, não é? É gigante e, olha, mais uma vez ligando as minhas vidas, eu tenho, das minhas 6 filhas, 5 estão acima dos 14 anos, portanto estamos a falar do target mesmo em casa, que eu posso estudar e avaliar diariamente. E sem dúvida é uma preocupação, as redes sociais são uma preocupação enorme. Aliás, já depois dessa ação do envelhecimento, estamos agora no ar com uma campanha que fala precisamente sobre o impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens. E é outro murro no estômago, os números que existem, a quantidade de jovens que sofrem de distúrbios alimentares, de deformações que auto-infligem no seu corpo, tudo a partir daquilo que vê nas redes sociais. E portanto é uma coisa que eu também vejo em casa a acontecer e que tento ter imenso cuidado em controlar. Em casa, saber antes, e portanto vocês também levam toda essa comunicação com base em estudos e os resultados desse estudo e tentar fazer, de facto, tornar o tal brand do que tu dizes, portanto, o que é que eu posso fazer para isso, e vocês levam isso à televisão, portanto também a comunicação do propósito é fundamental, ou seja, hoje... Sem dúvida. Dove comunica propósito tal como comunica produto, ou vai até deixar de comunicar mais produto e quando comunicar propósito, enfim, já lá está a marca. Como é que vocês enquadram a comunicação mais comercial, vou-lhe chamar assim, e a comunicação mais relacionada com propósito? Junta, separada, por fases? Como é que... Junta, em continuidade. A comunicação de propósito para nós é fundamental. Em Portugal vamos mais além até, a maior parte dos países na Unilever não faz televisão, usa muito digital para comunicar propósito e depois comunica produto em televisão. Em Portugal nós achamos que para ter realmente cobertura a sério sobre o tema, e também porque em Portugal o consumo de televisão tem uma percentagem bastante acima dos restantes países, principalmente europeus. Nós em Portugal comunicamos propósito ao longo de todo o ano, 360 em todos os meios. E depois, simultaneamente, vamos comunicando as inovações que temos, os produtos, mas o propósito é o que se mantém constante. Queria terminar fazendo-te 2 perguntas habituais no podcast. Uma delas é estes quilómetros que fizemos, que foram cerca de praticamente 3 quilómetros aqui a andar, nós gostaríamos de os converter num donativo simbólico para dar a alguma causa que tu possas identificar. Das muitíssimas que apoias, qual gostarias de apoiar com este gesto?
Olha, tive bastante dificuldade em pensar nisso, porque tenho uma lista grande. Imagino. Normalmente apoio muito a Associação Crescer Ser, onde tenho uma irmã que é assistente social e que esteve muitos anos à frente de uma casa da Crescer Ser. Mas como estamos em ano de Jornadas Mundiais da Juventude e faço parte de uma paróquia muito ativa, acho que somos a paróquia que está aqui a bater o recorde das famílias de acolhimento. Eu, como já tinha pouca gente lá em casa, vou receber alguns peregrinos em casa, vou ser família de acolhimento, tenho algumas filhas que vão ser voluntárias, eu também vou ser voluntário um bocadinho mais em part-time, mas lá estarei para ajudar. Portanto, resolvi dar este apoio à nossa paróquia de Oeiras, de São Julião da Barra. Muito bem, será entregue. Teresa, e a última questão é: com quem tu gostarias de fazer uma walking? Olha, sei lá, tenho muitas. Mais uma vez, imensa, não é? Uma lista imensa, mas se calhar nesta senda do que acabei de dizer, uma pessoa super interessante, que um dia, se quiseres ter uma conversa com ele, vais adorar. Que é precisamente o padre da nossa paróquia. Sério? Que mudou completamente a nossa paróquia e que é uma pessoa da nossa idade, jovem, completamente liberal, que transformou a paróquia e atraiu de repente uma data de paroquianos. Está há uns 17 anos na nossa paróquia e desde que veio dinamizou completamente tudo o que fazemos, que é o padre Nuno Westwood. Muito bem, maravilha, muito refrescante essa visão e fico muito curiosa, também estou aqui perto, haverei de o ouvir com certeza. Teresa, muito obrigada pelo teu tempo, pela generosidade de estares aqui connosco e de partilhares tudo o que partilhaste. Nada, adorei. E terminamos assim o 15º episódio do podcast Walking Meeting, hoje com a Teresa Abcacis Bonet e a falar de propósito. Obrigada a quem esteve desse lado, esperamos sinceramente que nos tenha ouvido ténis calçados e a caminhar connosco. Todos os meses temos um novo convidado. Obrigada e até ao próximo episódio. Todos os meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn de Departamento de Marketing Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.